Bom dia, pessoal. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Nossa dupla é formada por mim, Jane Carla, e pela Carla Barros. Nós ficamos responsáveis pelo capítulo 7, que aborda a linguística textual. Então, vamos lá. Esse capítulo é dividido em 3 momentos. O primeiro momento traz assim um breve percurso histórico. O segundo momento conceitua o que é um texto. E o terceiro momento traz a construção dos sentimentos do texto. E para explicar melhor, ele fica subdividido em 2 subtópicos. É a coerência textual e a coesão textual. Então vamos lá, sobre esse breve percurso histórico. Nós podemos dizer que o surgimento dos estudos sobre o texto faz parte de um amplo esforço teórico, com perspectivas e métodos diferenciados de constituição de um outro campo. Ou seja, a ideia de tomar o texto como um campo de estudo nem sempre foi bem aceita. Tanto que houve um percurso de mais de 30 anos até que surja o termo linguística do texto. Então, nos Estados Unidos e a Europa, esses foram os primeiros países a constituir a primeira geração que propunha o texto como uma unidade legítima dos estudos linguísticos e dava uma guinada no tratamento da língua. Eles traziam abordagens que podem ser vistas como parte do esforço teórico, iniciado na década de 60, de construir uma linguística para além dos limites da frase, a chamada linguística do discurso, ou seja, em oposição à linguística estrutural, que procura ir além dos limites da frase, que compreendia a língua como uma função puramente informativa. Então, assim, ao longo desta apresentação, nós buscamos apresentar algumas diferenças importantes para as tradições anglo-saxônica e francesa de estudos sobre o texto ou discurso. Segundo Marcuse, seu surgimento deu-se de forma independente em vários países de dentro e fora da Europa continental, simultaneamente e com propostas teóricas diversas. Então, isso quer dizer que muitos pesquisadores estavam procurando desenvolver essa ideia, porém, cada um com a sua própria ideia. Por isso que se deu assim, de forma simultânea. Então, todas as abordagens procuravam desenvolver a sua própria ideia. Assim, a constituição da linguística de texto não teve um desenvolvimento homogêneo. Não há consenso entre os autores de que houve uma certa cronologia na passagem de um momento para outro, mas o texto aborda uma ordem desses momentos, e é isso que nós vamos seguir aqui. Em um primeiro momento, o interesse predominantemente voltava-se para a análise transfrástica. Essa análise transfrástica, ela aborda fenômenos que não conseguiam ser explicados pelas teorias sintáticas, me perdoe, e semânticas, que que ficassem limitadas ao nível da frase. Assim, isso quer dizer que um texto é definido por uma sequência coerente de enunciados. Isso é o que ela aborda. Então, assim, parte-se da frase para o texto, por se preocupar com relações que se estabelecem entre as frases e os períodos, de forma que construam uma unidade de sentido. Aí nós temos um exemplo. Pedro foi ao cinema. Ele gostou do filme. Então, nós entendemos a informação a partir de uma frase.
Então, adotando uma perspectiva textual significa olhar o emprego do pronome pessoal da terceira pessoa de uma forma diferente. Aqui a relação entre o nome e o pronome não é de simples substituição, no sentido mais corriqueiro do termo. O uso do pronome está fornecendo ao ouvinte ou leitor instrutor de conexão entre a predicação que se faz do pronome. Não gostou do filme? Em um segundo momento, a construção de gramáticas textuais. Ela desenvolve a descrição da competência textual do falante. Assim, as suas propostas gramaticais tinham como finalidade de refletir sobre os fenômenos linguísticos inexplicáveis por meio de uma, vamos dizer, gramática de enunciado. Nas palavras de Marcuse, tentou-se constituir o texto como um objeto da linguística. Nesse período, postulava-se o texto como unidade teórica formalmente construída. Então, olha aí, nós estamos no segundo momento e já postulava-se o texto como unidade teórica formalmente construída. Em oposição ao discurso, a unidade funcional, comunicativa e intersubjetivamente construída. Assim, todo falante possuiria, segundo Carolles, 3 capacidades textuais básicas a seguir. Ou seja, todo falante, por si só, naturalmente, tinha essas 3 capacidades. A capacidade formativa, que produz e compreende uma grande quantidade de textos, e ainda ele pode avaliar a sua formação, dizendo se ele tem uma boa ou uma má formação. A capacidade transformativa, que produz uma capacidade de resumir ou parafrasear um texto e ainda avaliá-lo com eficácia. Ou seja, essa capacidade é o que nos permite resumir um texto, fazer uma resenha de algo. E a capacidade qualitativa, ela traz uma capacidade de tipificar o texto, em descrever o que ele é, se ele é uma narração, se é uma argumentação ou qualquer outro tipo de texto. E também produzir um texto particular, porque ele tem essa capacidade de produzir o que quiser. Então, esse conjunto de regras internalizadas pelo falante constitui, então, a sua competência textual. E ainda, em um terceiro momento, a teoria do texto. O âmbito de investigação se estende de texto ao contexto, entendido como o conjunto de condições externas da produção, recepção e interpretação de texto. Assim, as mudanças ocorridas em relação às concepções da língua, do texto e aos objetivos a serem alcançados, fazendo compreender a linguística do texto como uma disciplina de caráter multidisciplinar, dinâmica, funcional e ainda processual. E segundo Marcuse, no final da década de 70, a palavra de ordem não era mais a gramática de texto, mas a noção de textualidade, compreendida por Belgrande como um modo múltiplo de conexão ativado toda vez que ocorrem eventos comunicativos. Vamos agora para o segundo momento do nosso capítulo, que fala sobre o conceito do texto. As propriedades que definem um texto estariam expressas principalmente na forma de organização do material linguístico. Isso quer dizer que uma primeira fase de estudos engloba a análise transfrástica e a elaboração de gramáticas textuais, que foram os 2 primeiros momentos presentes que eu já falei anteriormente.
Então, nesse sentido, o texto é encarado como uma unidade que, apesar de teoricamente poder ser de tamanho indeterminado, é, em geral, delimitada com um início e um fim, mais ou menos explícito. Ou seja, quando a gente começa a produzir um texto, nós já temos noção de que estamos iniciando aquele texto, temos uma finalidade e sabemos que precisamos concluir para que aquele texto tenha um sentido. Em outras palavras, existiam textos com sequências coerentes e não textos, que seriam textos que não têm coerência. Se a gente começar um texto e estiver conversando com alguém e não ler o que a gente está escrevendo, provavelmente esse texto não terá coerência e será um não texto. Nas palavras de Koch, trata-se de tentar compreender o texto no seu próprio processo de planejamento. Sendo assim, em uma segunda fase, que abrange a elaboração de uma teoria do texto, a definição de texto deve levar em conta que a produção textual é uma atividade verbal, onde os falantes, ao produzir um texto, estão praticando ações, atos na fala. Quando se está produzindo um texto, as ideias partem de uma ideia central ou uma ideia primária, vamos dizer assim. Assim, a língua está produzindo macroatos, que seriam ideias que estão sendo postas ali naquele texto, que surgiram de uma primeira ideia, que pode ter... A pessoa que está construindo o texto pode ter ouvido uma pessoa conversando, um diálogo entre outras pessoas, ou uma outra ideia que está guardada em sua mente. A produção textual é uma atividade consciente. Trata-se de uma atividade intencional, onde o falante dará a entender seus propósitos. Então, essa atividade consciente seria o sujeito que sabe o seu lugar. Fala com firmeza, sabe o que está dizendo, tem noção daquele conteúdo, ou seja, ele sabe o que faz, como e quando faz. E a produção textual é uma atividade também interacional. Os interlocutores estão obrigatoriamente e diversas maneiras envolvidos nos processos de construção e compreensão de um texto. Assim, nesse ponto, quer dizer que a palavra é um território comum, tanto para o locutor quanto para o ouvinte, porque aquela palavra é o que está servindo de interação entre ambos. E só para finalizar minha fala, a Koch traz que sempre teremos à nossa disposição diversas definições do que seria um texto, ou aquilo que se entende como um objeto da linguística. E o que seria importante? Seria a gente ter uma visão do... como é que eu posso dizer? Dessas ideias que estão apresentadas, a gente deve ter uma visão do que escolher para compartilhar como uma ideia coerente. Então, é basicamente isso. Agora, para dar continuidade, a nossa colega Carla vai explicar o restante do que o capítulo traz. Olá, pessoal. Bom dia. Dando prosseguimento à apresentação da Jane, eu fiquei com o terceiro capítulo, que fala a construção dos sentidos do texto. Mas antes da gente falar sobre isso, eu marquei aqui uma colocação dessa autora, Ana Cristina Bentes, que ela fala o seguinte: o que aborda a linguagem textual? A linguagem textual trata o texto como um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas,
por um lado, deve preservar a organização linear, que é o tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto de coesão. E, por outro, deve considerar a organização reticular ou tentacular não linear, portanto, dos níveis do sentido e intenções que realiza a coerência no espaço semântico e funções pragmáticas. Bem, como vimos, o objeto de estudo da linguística textual é o texto, na sua inteireza, né? Mas, na construção desse texto, nós temos aí a coesão e a coerência. Vamos ver mais à frente sobre cada um deles. Terceiro capítulo, a construção dos sentidos do texto. Texto e não texto, critério de textualidades. Existia, na época, uma discussão entre alguns pesquisadores que eles discutiam o seguinte: a textualidade ou a textura é aquilo que faz de uma sequência linguística um texto e não um amontoado aleatório de palavras. Afinal, existe o não texto? Então existia aí essa discussão entre eles para ver se realmente existia o não texto ou se todo o texto era um texto que deveria ser considerado. Eu queria fazer uma enquete com vocês, mas dessa forma que nós estamos fazendo esse trabalho não será possível. Mas vamos adiante. Segundo o Belgrande e Dresler, de 1981, eles concordam que existem os não textos. Para eles, texto incoerente é aquele em que o receptor, leitor ou ouvinte não consegue descobrir qualquer continuidade de sentido. Marcucci, 1983, também defere a existência de textos incoerentes. E para Michael Carolles, de 1987, ele que cita Fávero, ele afirma que houve uma revisão das gramáticas de texto porque se verificou que as sequências de frases não eram coerentes em si, mas que tudo dependia muito da situação em que estas sequências eram enunciadas e das capacidades do receptor de calcular seu sentido. Então, para ele ser autor, existe texto. Todo texto é um texto que deve ser inferido, né? Deve ser contextualizado, deve ser interpretado. Então, isso dependia tanto da sequência de enunciados, como também da capacidade do receptor de calcular esse sentido, de compreender aquilo que está sendo dito, né? Como a noção de sentido no texto é constituído? Como eu já tinha dito na citação da Ana, que é a partir de coerência e coesão. Essa autora fez o contrário de todos os estudos que começam com a coesão. Ela fez o contrário, ela começou com a coerência, porque ela deu ênfase à coerência. E não foi de uma forma sistemática. Realmente é um texto introdutório, porque ela fez o seguinte, ela botou exemplos, né? E a partir deles foi fazendo essas coerências e coesão com a teoria, né? Com a teoria que continha nesses exemplos, na verdade. Então, não aborda toda a teoria, inclusive houve mudanças, né? Depois acrescentaram outros mecanismos, outras situações que ela não aborda aí. Então, assim, de acordo com os exemplos que ela foi dando, ela foi colocando alguns exemplos sobre coerência e coesão. Dessa mesma forma, a gente vai fazer essa apresentação, porque a gente está fazendo a apresentação do texto, né? E ela usa muito o Rock, de 1997, que diz o seguinte sobre coerência. Diz respeito ao modo como os elementos subjacentes à superfície textual vêm a constituir na mente dos interlocutores uma configuração veiculada dos sentidos. Essa citação também eu já vi em outro livro com aquele ator Marcucci. Ele fez também esse tipo de interpretação aí, de acordo com a coerência. Então, assim, quando se fala em coerência, a gente lembra muito da ponta do iceberg. Sempre coloca-se esse exemplo, porque a ponta do iceberg é o que está explícito, né? E o que está submerso é aquilo que a gente não vê explícito, mas faz inferência a partir dele. Então, a coerência é mais ou menos isso, né? Ele constitui na mente dos interlocutores, né, as pessoas que estão ali nesse meio de comunicação,
esse entendimento a partir do texto. Além do texto, infere-se do texto, não está explícito no texto. E coesão, para esta autora, é o fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual encontram-se interligados. Então, essa ligação que faz sentido é a coesão. Sobre a coerência, essa autora cita 3 fatores. São fatores de coerência, dentre outros. Não é apenas esses, mas ela cita esses nestes exemplos. Conhecimento de mundo, que é o conhecimento armazenado na memória de cada indivíduo. Esses são fatores de mundo e experiências também. Conhecimento partilhado, que é aquele conhecimento comum entre os produtor e o receptor. E as inferências são estratégia cognitiva comum à modalidade escrita e falada. Então, são deduções a partir de uma base de informações que a pessoa tem, né, no seu redor. E aí ela coloca esse exemplo que eu achei bacana. Uma música, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, de Roberto Carlos. Eu não vou cantar a música, não, mas todo mundo sabe a letra. Queria que todo mundo cantasse comigo. Enfim, só um pedacinho. Um dia areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. Irão se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Bem, a música em si, ela fala de um homem que está com saudade do seu lar, né? E queria voltar. Está longe, distante do seu lar e gostaria de voltar. Então, essa interpretação é a partir do texto que está explícito, é a história que está contida aí no texto. Isso se chama sentido estrito. Mas o sentido amplo, qual é o sentido amplo dessa música? É uma coisa que até eu descobri, não sabia, quando eu comecei a estudar sobre linguística textual. E o que está a partir desse texto é o contexto histórico em que ela foi produzida. Na verdade, era no momento em que muitos artistas aqui do Brasil tiveram que se exilar do país. A exemplo do Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros artistas aí. Mas a música em si fala do Caetano Veloso, que na época ele tinha o cabelo caracolado. E essa música foi feita em homenagem a ele, que ele saiu do país por conta dessa ditadura militar. E eu achando que era uma música muito romântica e tal, que falava totalmente diferente do contexto dessa música. Mas eu achei muito interessante. Sobre a situação comunicativa, segundo Cote e Travaglia, eu acho que é isso aí, 1990, tanto pode ser entendida no seu sentido amplo como no sentido estrito. Sentido estrito refere-se ao contexto imediato da interação, como eu falei para vocês, de acordo com a letra da música, o que está ali no texto. Sentido amplo diz respeito ao contexto sociopolítico e cultural, que é no caso do contexto quando foi escrita essa música, né? Então, se a gente sabe dessas informações, então a gente vai poder fazer essa inferência, né? Outras estratégias que facilitam a compreensão de um texto. Estratégia socio-interacionista, caráter oral do texto, elementos de coesão, intertextualidade de semelhança das diferenças, explícita e implícita, intencionalidade, informatividade, etc. São exemplos que ela colocou lá, mas que ela não colocou um exemplo de todos esses aí, não. Ela citou apenas. É realmente um texto assim introdutório. Exemplos de coerência. Ela abordou lá a intertextualidade da semelhança. Quando ela colocou lá uma nota do Caderno B do Jornal do Brasil, de 98,
eles fazem uma analogia em Ligações Perigosas de Frank. Aí fazendo analogia entre esse filme e essa apresentação do Frank Sinatra. Outra da semelhança também, intertextualidade da semelhança, foi entre Beijos e Tapas, título de um texto de crítica de teatro, publicado no Caderno B do Jornal do Brasil, também em 98. Então, eles fazem uma referência à música Entre Tapas e Beijos do Leonardo, né? Leonardo. E intertextualidade das diferenças, ela dá um exemplo dos Simpsons. Os Simpsons são episódios que são lançados lá, né, numa rede de TV, e eles fazem muito paródia. E teve um episódio que ele mudou-se para uma casa assombrada. Então, os personagens passam a agir e falar como vários personagens de filmes de suspense ou de terror. Isso aí é a intertextualidade das diferenças. Quando eles puxam outros textos, né, de outras publicações e faz aí uma referência, né, e faz um trabalho aí de intertextualidade. Nesse caso, de diferença. Os dois exemplos anteriores foi sobre a semelhança. Depois ela dá um único exemplo de coesão. Um único exemplo no sentido assim, um único texto de coesão, que não fica muito claro aqui, nesse slide. Mas eu vou ler pelo menos o primeiro parágrafo. O título quer dizer assim, quem são eles? Nas mãos deles, 169 milhões de vidas, o destino de um país gigante e uma crise brutal, com risco até de congestões capazes de ferimentos profundos no regime constitucional e na tranquilidade relativas dos brasileiros. Veja que nesse texto, o autor ele faz assim um suspense, ele não diz quem é. Inclusive começa com esse título, quem são eles? E ele se refere muito no pronome, eles, deles. Então, vejamos. Aqui, quando para atribuir ações às pessoas de quem fala, se utiliza dos pronomes eles e deles. É a chamado pronominalização. Pense no palavrão. Outro exemplo é a coesão referencial, aquela em que o componente da superfície do texto faz remissão a outros elementos do universo textual. Quando diz no texto, tem uma parte que diz, os inseguros eternos, como Pedro Malan, e a audácia dos imaturos do saber, e na mentalidade, como Gustavo Franco e Francisco Lopes. Esses personagens, eles fazem parte da economia do país nessa época. Eu acredito que tenha sido no governo do Fernando Henrique, que ele fala que o presidente é um presidente, uma palavrinha que ele dá assim, como é? Não, é como se ele dissesse que o presidente era indiferente às questões sociais do país, né? Então, outro tipo de coesão é a catafórica, quando se faz remissão para a frente, ou seja, os pronomes que ele usou no primeiro e no segundo parágrafo, eles, deles, utilizados nesses parágrafos, fazem remissão aos sintagmas e às orações do terceiro e quarto parágrafo. Isso é chamado de catafórica, quando faz remissão a um parágrafo que está à frente. Agora, anafórica é quando remete para trás as expressões o presidente e seus orientadores econômicos. Remete para trás em um presidente e uma equipe econômica, respectivamente. Isso é mais comum. A catafórica não é tão comum, mas a anafórica ela é mais comum na coesão. Eu quis trazer uma entrevista, uma parte de uma entrevista com a autora que é muito citada nesse texto, que é essa, não sei se é Engedore Vilaça Coach, não sei bem se é isso mesmo, eu sou muito devagar nessa linguagem. E nesse blog da Parábola Editorial, ela é perguntada o seguinte, o que mudou e o que ainda pode mudar no ensino de língua portuguesa a partir dos estudos de linguagem textual? Aí ela respondeu, a maior mudança foi que se passou a tomar o texto como objeto central no ensino, isto é, a priorizar nas aulas de língua portuguesa as atividades de leitura e produção de textos, levando o aluno a refletir entre o funcionamento da língua,
nas diversas situações de interação verbal, sobre o uso dos recursos que a língua lhes oferece para a concretização de suas propostas de sentido, bem como sobre a adequação dos textos a cada situação. Então, veja bem o que foi que ela falou, né? Ela falou que está passando-se, hoje, depois da linguística textual, a se usar o texto na sua íntegra. E a partir dele é que faz as contribuições das outras, dos outros assuntos, né? Dos outros conteúdos. Gente, muito obrigado, viu? Era só isso que eu tinha para mostrar para vocês. Que pena que nós não estamos ao vivo, mas é isso aí. Eu gostei muito de fazer esse estudo a partir da linguística textual, porque parte desse texto vou trabalhar também no meu TCC. Então, foi muito importante. Foi aleatório escolher, mas que foi muito gratificante. Valeu!